Olá, para você ligada na programação da TV Evangelizar, estamos chegando com o nosso Pauta Aberta dessa quinta-feira, já agradecendo a sua companhia na TV Evangelizar e vamos juntos porque a partir de agora tem muita informação, prestação de serviço no jornal de hoje. Vamos saber o que vai ser destaque. Desemprego no Brasil mantém estabilidade no trimestre terminado em abril e o número de trabalhadores com carteira assinada chegou a um patamar recorde de 39,6 milhões de pessoas. Os números foram divulgados nesta quinta pelo IBGE. Suspeita de um novo caso de gripe aviária no país leva autoridades a decidir pelo fechamento temporário do Zoológico de Brasília. O estado do Paraná acaba de ser reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como o primeiro estado do país amigo da pessoa idosa. O Pauta Aberta também vai mostrar para você que o dia mais gelado do sul do país, na Serra Catarinense, até nevou nesta quinta-feira. E quem saiu cedo de casa não teve como economizar em agasalhos. E se não bastasse o frio, a chuva no interior do Rio Grande do Sul leva prejuízos e deixou moradores desalojados e desabrigados em algumas cidades do estado. Os detalhes a gente conta para você agora no Pauta Aberta que já começou. E a gente já começa agradecendo a sua audiência. E olha só, o retrato do desemprego é uma questão social e que preocupa famílias e autoridades. Mas manteve a estabilidade no Brasil no trimestre terminado em abril. Os números foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. O desemprego no Brasil terminou o trimestre entre fevereiro e abril de 2025 em 6,6%. O índice é considerado o menor para esta época do ano, desde o início da análise desta série histórica, em 2012. Representa ainda estabilidade no país. Numa comparação com o trimestre imediatamente anterior, de janeiro a março, a taxa ficou em 6,5%. Um aumento de apenas 0,1%. Ainda de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, do IBGE, 7.300.000 pessoas estão sem emprego no país. Este número também manteve estabilidade. No período de janeiro a março, eram 7.200.000 pessoas desempregadas. Na comparação com o igual período do ano passado, o recuo nos números do desemprego chega a 11,5%. A quantidade de trabalhadores com carteira assinada também cresceu, segundo o IBGE. Não apenas isso, chegou a um patamar recorde, com 39.600.000 trabalhadores nessa condição. Em relação ao trimestre anterior, também houve crescimento de 0,8% no número de empregos com carteira assinada. Os números do IBGE no trimestre de fevereiro a abril também destacam que a população em atividade de trabalho chega a 103.300.000 pessoas, que são 13.700.000 pessoas que trabalham sem carteira assinada, que são 26 milhões de trabalhadores por conta própria e 39 milhões de informais. Indicam ainda que a população fora de atividade chega a 66.800.000 e que hoje são 3 milhões de desalentados no país, aqueles que não estão trabalhando e que desistiram de procurar emprego. O rendimento médio do trabalhador brasileiro também manteve a estabilidade no período em comparação com o trimestre anterior. Entre fevereiro e abril, o trabalhador brasileiro ganhou R$ 3.426 por mês. Se comparado a igual período em 2024, houve um ligeiro crescimento de 3,2%. Crescimento que ficou abaixo do avanço da inflação oficial do país. E o Zoológico de Brasília está fechado desde ontem devido a uma suspeita de contaminação por gripe aviária. Um pombo e um pato foram encontrados mortos. Os exames para confirmar se a morte foi provocada pelo vírus da gripe aviária ainda serão realizados. E as equipes da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal foram até a unidade e um ofício está sendo preparado para indicar o prazo de interdição do Zoológico de Brasília. Reconhecimento inédito. O Paraná acaba de receber uma conquista pela OMS, que colocou o estado em um grupo seleto internacional que até então poucos estados e províncias de países como Japão, México, Austrália e Canadá, além de algumas cidades, possuíam um tal reconhecimento. Vamos ver. Em um feito inédito para a América do Sul, o Paraná acaba de ser reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como o primeiro estado amigo da pessoa idosa.
A conquista oficializa a afiliação do Estado à Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas da Pessoa Idosa da OMS, com validade de 2025 a 2028. Este reconhecimento sublinha o firme compromisso do governo do Estado com a implementação de políticas públicas intersetoriais que visam promover um envelhecimento saudável, o respeito incondicional às pessoas idosas. Esse reconhecimento da Organização Mundial da Saúde nos enche de orgulho, mas ele é fruto de um trabalho comprometido e incansável que estamos fazendo aqui no Paraná, com muito empenho e muita sensibilidade para transformar a vida das pessoas idosas paranaenses. E ele nos impulsiona a seguir em frente. A afiliação à rede global da OMS coloca o Paraná num seleto grupo internacional que compartilha experiências, inovações e soluções para transformar os ambientes urbanos em espaços mais acolhedores, seguros e acessíveis para gente de todas as idades. Até então, poucos estados e províncias de países como México, Japão, Austrália e Canadá, além de algumas cidades, possuíam tal reconhecimento. Criado em 2024, o programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa tem como objetivo primordial promover e proteger os direitos, a dignidade e o bem-estar da população idosa, seus familiares, cuidadores e a comunidade em geral, garantindo assim a intersetorialidade e a interseccionalidade das ações. O nosso estado já era uma referência nacional, agora somos uma referência mundial em políticas públicas voltadas para melhorar a vida de todos os paranaenses. E olha só, estudantes de mais de 350 cursinhos populares selecionados pelo MEC receberão R$200 como auxílio e incentivo a não desistirem da preparação do Enem. A lista de escolhidos foi publicada pela Rede Nacional de Cursinhos Populares e teve como critérios matrículas a serem de estudantes da rede pública de ensino, renda familiar per capita até um salário mínimo, indígenas, PCD, negros e ou quilombolas. Os alunos também recebem material didáticos focados no Enem, recursos para atividades técnicas e formação específica para gestores e professores. E agora a gente vai falar sobre o faturamento das editorias de livros, que teve um crescimento de 3,7% em 2024, totalizando 4,2 bilhões de reais. Quando analisado a inflação do período, entretanto, de 4,83%. O resultado real é de um recuo de 1,1% nos ganhos do setor. De acordo com a pesquisa dos 4 subsetores avaliados, obras gerais, religiosos e científicos, técnicos e profissionais apresentaram crescimentos nominais de vendas ao mercado de 9,2%, 8,7% e 3,3%. Apenas a categoria didáticos registrou um desempenho nominal negativo de 5,1% negativo a vendas ao mercado. A variação nominal do preço médio dos livros foi de 2,9%, menor do que o IPCA do período, 4,83%. Isso significa que os livros, em média, encareceram menos do que os outros produtos e serviços em 2024. O faturamento das editorias com conteúdo digital apresentou também alta nominal de 21,6%, bem acima da inflação de 4,83%. Segundo a pesquisa, o crescimento real do faturamento, descontada a inflação, é de cerca de 16%. Mais uma vez, o crescimento é resultado fundamentalmente do desempenho das bibliotecas virtuais, que registrou uma alta nominal de 47,6% e representa 44% do faturamento das editorias com conteúdo digital. E olha só, depois do intervalo você vai ver que o frio chegou com tudo e está na hora de tirar os casacos do armário e se preparar para as baixas temperaturas. É já já! A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Estamos de volta com o nosso Pauta Aberta aqui na TV Evangelizar, já agradecendo a sua audiência em todo o Brasil. E a gente volta falando do tempo e da temperatura, porque as temperaturas começaram a cair em todo o centro-sul do país, até mesmo em algumas partes da região norte terão quedas nas temperaturas. Geadas podem acontecer no Rio Grande do Sul.
Praticamente todo o centro e sul do país vai sentir a passagem desse sistema. E o tempo começa a mudar em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nós teremos a frente fria se deslocando ao longo do dia e até à noite o sistema vai estar posicionado na altura do Espírito Santo e do estado de Minas Gerais. Com a entrada de um pouco de umidade, cidades do norte capixaba podem receber chuva moderada. E olha, o frio chegou com tudo. Quem acordou cedo nesta quinta-feira aqui em Curitiba precisou reforçar o casaco e desenterrar as roupas de inverno do armário. A capital paranaense registrou as temperaturas mais baixas do ano até então, 5,8 graus nas primeiras horas dessa manhã, mas com a sensação térmica de 1 grau. Se quinta-feira foi o dia mais frio do ano em Curitiba, esta sexta-feira promete um novo recorde, pois a previsão do tempo para Curitiba indica temperaturas igualmente frias, com mínima de 4 graus e máxima chegando a 17 graus. Sabe o quê? Tá na hora de tirar a japona do guarda-roupas. E ainda falando de clima, a chuva que vem acontecendo no Rio Grande do Sul desde sábado está deixando os moradores da vila Capela do Saican, distrito de Cacequi, ilhados. As fortes chuvas que estão atingindo o Rio Grande do Sul causam transtornos para os gaúchos. O arroio de Saican, localizado na região central do estado, transbordou e está deixando aproximadamente 800 habitantes da comunidade Capela de Saican sem saída. Desde terça, 27 de maio, não é possível acessar a vila por nenhuma das 4 vias que permitem acesso ao local. A região fica a 40 quilômetros do centro do município Cacequi. A prefeitura da cidade informou que chove mais de 350 milímetros desde o fim de semana. A média esperada para o mês de maio era 123 milímetros, de acordo com o Climatempo. Outros municípios que também foram afetados: Alegrete, onde o rio Ibiraiputã ultrapassou a cota de inundação, sendo necessária a retirada de mais de 100 pessoas das próprias casas. São Borja, que teve alerta de emergência por conta da água. Por lá, 40 pessoas tiveram as casas alagadas. Santa Cruz do Sul teve deslizamento. 2 residências foram atingidas, deixaram 3 pessoas desabrigadas. Em Sobradinho foi registrada queda de estrutura que liga o bairro da Baixada e a região central do município. Aproximadamente 300 famílias foram afetadas. O amanhecer dessa quinta-feira trouxe um fenômeno climático incomum para o Brasil: a neve. Segundo informações da Metsul Meteorologia, foram registrados flocos de neve em municípios da região do Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul, como São José dos Ausentes, Bom Jesus e Cambará do Sul. A altitude dessas localidades, entre 1.000 e 1.200 metros, contribuiu para a ocorrência do fenômeno. Santa Catarina também presenciou a neve com registros em Urupema e São Joaquim, na Serra Catarinense. Em Urupema, os termômetros chegaram a marcar menos 1 grau. Enquanto em São Joaquim, turistas puderam observar os flocos no início da manhã, conforme informações da Defesa Civil Estadual. A ocorrência de neve é resultado da chegada de uma forte massa de ar frio de origem polar que provocou a queda brusca nas temperaturas. No início desta quinta, áreas mais altas do Planalto Sul de Santa Catarina registraram também temperaturas perto de 0 grau. A Metsul Meteorologia alerta que as condições climáticas ainda são favoráveis à ocorrência de neve nas próximas horas na região, não descartando a possibilidade de neve forte isolada. No entanto, a previsão indica que o tempo voltará a esquentar na região sul a partir de amanhã, dissipando as chances de neve. Apesar disso, ainda há previsão de geada nos 3 estados do sul. Olha só, um projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, onde proíbe o confinamento, o acorrentamento e o alojamento inadequado de cães e gatos. O projeto sinaliza que cães e gatos não podem ficar presos diariamente e permanentemente em locais parados, como postes ou árvores. O tutor que for pego não cumprindo a nova lei pode pegar multa e ser preso de 2 a 5 anos, além de perder o animal. O projeto entende que os animais são seres conscientes, que sentem dor e medo, além de estresse. Também determina que o animal pode ficar preso de forma temporária, com uma coleira que garanta a movimentação e que o local cumpra as regras de higiene e alimentação. E agora a gente vai lá para a nossa redação com a Marília, que traz mais informações para a gente. Olá, Marília!
Olá, Lucas! Com a queda das temperaturas e a baixa cobertura vacinal, o vírus da gripe vem se espalhando pelo Brasil. Dados do Ministério da Saúde indicam que atualmente são notificados cerca de 1.700 casos por semana e a taxa de vacinação dos grupos prioritários, como crianças pequenas, idosos e gestantes, está em 31,88% abaixo da meta de 90% de cobertura. A nova atualização do Boletim Infogripe confirma a escalada da influenza A, grupo que inclui o H1N1, com crescimento expressivo, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, que historicamente apresentam menos variação climática. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira o projeto de lei que obriga as empresas de transporte a incluírem um botão de pânico nos seus aplicativos. O projeto determina que as empresas devem disponibilizar o botão para o usuário e para o motorista se comunicarem de forma rápida e silenciosa em situações de risco. Para isso, a funcionalidade deve estar visível de forma contínua à interface do aplicativo. As empresas que deixarem de criar a funcionalidade responderão por sanções de advertência a multa de 50 a 300 mil reais. O texto segue agora para o Senado. A paróquia São Sebastião, em Piraúba, realizou um encontro de coroinhas das paróquias da Diocese de Leopoldina, mas um, em especial, chamou a atenção. O cão-roinha, chamado Amarelo, que foi vestido a caráter e participou da celebração, ele foi também homenageado. Segundo os moradores, o vira-lata amarelo participa da maioria das missas celebradas na paróquia e é o primeiro a entrar assim que as portas se abrem. Amarelo apareceu na paróquia em meados de 2019, ainda filhote, e logo foi aceito por todos. A igreja é mesmo um lugar para todos, não é, Lucas? Eu volto com você. E olha só que curiosidade, o peixe-palhaço está diminuindo de tamanho e o principal causador é o aquecimento dos mares devido às mudanças climáticas. A espécie que vive no meio de anêmonas e em recifes de corais para se esconder de predadores, agora arranjou uma nova forma de se proteger, mas dessa vez para enfrentar o calor, reduzindo seu tamanho, o que, de acordo com especialistas, ajuda a diminuir o estresse térmico. Os cientistas observaram e mediram em um período de 5 meses mais de 134 peixes-palhaços da Baía de Quembé, na Papua Nova Guiné. Desses que foram avaliados, 100 deles diminuíram de tamanho. Segundo os especialistas, a redução de tamanho aumenta a chance de sobrevivência em 78%. E olha só, o Curitiba recebeu um painel que irá colorir as ruas da cidade. Vamos ver. Curitiba, a capital do Paraná, ganhou um presente da Associação dos Condomínios Garantidos do Brasil, um novo espaço de arte e memória. A entidade inaugurou o painel Memórias da Cidade na Travessa da Lapa, no coração do centro da capital paranaense. A instalação conta com 18 quadros em azulejos, artisticamente pintados por diversos artistas urbanos. O projeto, que recebeu o apoio da Prefeitura de Curitiba e da rede de condomínios garantidos, transformou um muro de aproximadamente 20 metros de comprimento em uma galeria a céu aberto. As pinturas são inspiradas em fotografias antigas de construções do final do século XIX e da primeira metade do século XX, um período de intenso crescimento para a região central da cidade. O trabalho de concepção e execução do painel demandou cerca de 10 meses e envolveu uma equipe multidisciplinar, incluindo os artistas urbanos e os profissionais. A diversidade de técnicas utilizadas pelos artistas, muitos deles com experiência em grafite e tatuagem, enriquece a obra. A inauguração do painel Memórias da Cidade representa um presente da CGB Vida Urbana para Curitiba, unindo arte, história e revitalização urbana em um dos pontos mais movimentados do centro da cidade. Que bacana, e mais uma vez Curitiba sendo reconhecida pelos artistas aqui da cidade. E olha só, o nosso Pauta Aberta desta quinta-feira está terminando. Eu quero agradecer essa grandiosa audiência de todo o Brasil. Fique com a gente aqui na TV Evangelizar. Até mais. Tchau, tchau.